Você tem uma categoria B e tem uma permissão para dirigir, e foi flagrado conduzindo um veículo de categoria A, uma moto, ou o contrário, que vai dar no mesmo aqui na nossa explicação. Você tem uma permissão para dirigir, mas é habilitado somente na categoria A, e foi flagrado conduzindo um automóvel. E aí? O que é que pode acontecer? Veja, nessa explicação eu vou trazer dois cenários. Primeiro, você sendo abordado por um agente da autoridade de trânsito, e segundo, uma infração sem abordagem. O que é que pode acontecer? Vejam só, se você for abordado conduzindo um veículo de categoria A, quando você tem só categoria B ou o contrário, nesse caso, logo de cara, o agente da autoridade de trânsito identifica o cometimento de uma infração, que é a de conduzir veículo de categoria diferente. Essa é uma infração que está prevista lá no artigo 162 do CTB, em seu inciso 3, que é uma infração de natureza gravíssima. Eu estou destacando isso porque tem uma consequência, né, para a permissão para dirigir. Nesse caso, são 7 pontos no prontuário do infrator e uma multa de R$ 586,94, além da retenção do veículo para regularização. Esse é o primeiro cenário. E aí eu trago um ponto aqui para a gente desmistificar uma questão. Se eu tenho categoria B e cometi uma infração com a moto, essa pontuação vem para a minha categoria de carro? Olha, não existe essa de punir uma categoria. Não tem. Quando se pune, é o documento de habilitação como um todo, ou seja, vai para o seu prontuário, independentemente da categoria que você tenha. Se a gente admitisse isso, né, que é uma interpretação ou uma questão completamente equivocada, né, por parte de algumas pessoas, então se você fosse flagrado sob influência de álcool numa moto, não teria punição na categoria B? Não é assim que a lei prevê. A lei prevê o registro de pontuação no prontuário do infrator, tá certo? Que nesse caso, no meu exemplo, foi uma pessoa que tinha categoria B e foi flagrado pilotando uma moto. Ou o contrário, tem só categoria A e foi flagrado pilotando, dirigindo um carro. Então, nesse caso, são 7 pontos no prontuário. No caso da permissão para dirigir, é motivo para perda se a pessoa cometer infração dentro dos 12 meses de validade da permissão e cometer uma infração de natureza grave, gravíssima ou for reincidente em infrações médias, como dirigir veículo categoria diferente é infração gravíssima, então, teoricamente, é motivo para perda da permissão. É claro que essa perda ela não ocorre automaticamente. Cometi infração, perdi. Não. Você tem direito à defesa, recurso de segunda instância, pode ser que por algum motivo você consiga arquivar o auto de infração. Então, você escapou. Mas se a punição for aplicada, então é motivo de perda da permissão para dirigir. Sem contar que na abordagem pode ser que o agente da autoridade de trânsito identifique outras irregularidades. Pode ser que você vinha manuseando o telefone celular, isso que motivou a abordagem por parte dele, ou você vinha de sandália, isso que motivou a abordagem por parte dele. Então ele vai lavrar outros autos de infração também, conforme o caso. Se não houver abordagem, como é que funciona? Olha, se não tem abordagem, o veículo é seu, for uma infração de responsabilidade proprietária, exemplo, licenciamento, né, então não tem muito o que fazer, né? Você é o proprietário, independentemente da tua categoria, se tu tinha só B e estava pilotando uma moto, vai ser atribuída a responsabilidade da mesma forma. O licenciamento é uma questão de infração gravíssima também. Ou problema com o equipamento obrigatório. Estava sem um retrovisor na moto, eu tenho categoria B, não foi abordado. Então, nesse caso, a gente autua também a infração de responsabilidade do proprietário. Então, você é quem vai fazer defesa ou recurso nesse caso. Se for uma infração de responsabilidade do condutor, por exemplo, se avançou o sinal vermelho do semáforo, o agente da autoridade de trânsito flagrou, lavrou o auto de infração, mas você não foi abordado. Aí as pessoas pensam, vou indicar fulano, que é um amigo meu, é meu irmão, é meu pai, eu transfiro os pontos para ele e me livro da perda da permissão. Só que isso pode caracterizar o crime de falsidade ideológica. Se foi identificado, pode ser que você seja responsabilizado criminalmente. Então é preciso ter cuidado. Legalmente, o que é o correto? Se era você que estava conduzindo a infração de responsabilidade do condutor e você não foi abordado, então você precisa ser identificado, ou se for o dono do veículo, fazer defesa, recurso, e depois de ter sido identificado, caso não seja o dono do veículo, fazer defesa, recurso, exatamente para tentar evitar que a punição seja aplicada e ocorra a perda da permissão. Isso é o que é correto, legalmente falando. Então, ainda assim, é possível que se atribua a responsabilidade. Mas tem um porém, viu? Imagina que você avança o sinal vermelho do semáforo. Aí você vai lá e apresenta a defesa. E aí o órgão observa o seguinte, peraí, esse cara avançou o sinal vermelho do semáforo numa moto, mas ele só tem categoria B. Em tese, é possível que se lavre um novo auto de infração por dirigir veículo com categoria diferente. Está previsto na resolução 918 de 2022 do CONTRAN. Nem todo órgão de trânsito faz isso, mas está na lei. É possível que isso seja feita uma nova autuação por dirigir veículo sem ter aquela categoria, né, que é aquela primeira infração que eu mencionei no início. Então é possível que se atribua essa responsabilidade também. Enfim, nesse cenário, saiba que o fato de ter uma categoria, ter uma permissão para dirigir, conduzir veículo com outra categoria e ter sido autuado por esse motivo ou por outra infração qualquer,
significa dizer que você não vai ser punido naquela categoria que você tem, que é a única. A punição ocorre na habilitação como um todo, e não numa determinada categoria. E se for infração de natureza grave, gravíssima, ou você for reincidente em infrações de natureza média, a infração ocorreu dentro dos 12 meses de validade da permissão, é motivo para perda da permissão, que não ocorre automaticamente, você tem direito à defesa e recurso, mas se a punição for aplicada, a perda pode ocorrer. Beleza, gente? E aí, ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo, fica à vontade. Vai deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe. Deixou sua dúvida, eu tento te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço. Até a próxima.